Ele não foi por curiosidade, foi por necessidade. Trabalho de turno, pagamento rápido, uma noite só. Um prédio velho, alto, vazio, com aquela arquitetura de hospital antigo que parece feita para ecoar sofrimento. Disseram que era simples, ficar sentado, registrar movimentação, impedir invasão, nada de heroísmo. A primeira meia hora foi normal, o tipo de silêncio que te dá sono. A lâmpada do corredor tremendo de leve, como se o prédio respirasse pela fiação. O vento batendo em algum lugar distante. Ele até riu sozinho, achando que histórias de assombração eram coisa de gente com tempo livre. O problema começou quando o prédio começou a conversar com ele, sem fazer som. Não é força de expressão. Ele estava olhando para o corredor e, de repente, teve a sensação muito clara de que alguém estava atrás dele. Aquela sensação que faz a nuca arrepiar antes de você pensar. Ele virou rápido. Nada. Só parede, só sombra, só ele. Mas a sensação não passou. Ela ficou firme como uma presença instalada dentro da sala. Ele tentou ignorar. Se concentrou no caderno. Anotou horário, respirou e aí percebeu uma coisa pequena que destrói o psicológico de qualquer adulto. O relógio da parede estava funcionando, tic-tac certinho, só que por algum motivo ele começou a ouvir o tic-tac um pouco antes do ponteiro se mexer, como se o som estivesse adiantado, como se o tempo estivesse chegando antes do tempo. Ele levantou e foi até o corredor só para quebrar o clima. As paredes pareciam mais próximas do que antes. Aquele tipo de sensação de lugar que não quer te deixar confortável. Ele deu 2 passos e sentiu o ar mudar. O cheiro apareceu do nada. Ferro, desinfetante velho e um fundo de coisa úmida, como tecido guardado em saco plástico por anos. Aí veio a primeira frase. Não foi pelo rádio, não foi por alguém, não foi por uma voz no ar. Foi dentro da cabeça dele, com a clareza de alguém falando no seu ouvido. Você não devia ter vindo. Ele congelou, riu, nervoso, falou alto só para provar que mandava na própria mente. Disse que era estresse, que era sono, que era coisa do serviço. Voltou para a sala e fechou a porta. O simples barulho da porta fechando fez o prédio parecer mais fundo, como se ele tivesse fechado não uma porta, mas uma saída. Sentado de novo, ele percebeu que tinha anotado algo no caderno sem lembrar de ter escrito. Uma linha só. Eu te conheço. Ele não tinha escrito aquilo. A letra era parecida com a dele, mas mais apertada, como se a mão tivesse tremido de propósito. Ele rasgou a folha. Amassou, jogou no lixo. E aí, com a calma mais cruel possível, ele ouviu o papel sendo desamassado dentro do lixo. Ele levantou devagar. O lixo estava parado. Nada se mexia. Só que a folha amassada estava aberta, lisa, como se nunca tivesse sido tocada. E tinha mais uma frase. Você também se esconde de você. Ele ficou com raiva. Raiva mesmo. A raiva que vem quando a pessoa sente que perdeu o controle. Abriu a porta e foi até o corredor disposto a provar que aquilo era truque, barulho, vento, qualquer coisa. Só que quando saiu, o corredor estava diferente. O corredor tinha ficado mais longo. Não é que parecia, ele era mais longo. A porta, que deveria estar a poucos metros, estava longe demais. A iluminação era a mesma, mas o espaço entre as lâmpadas parecia ter aumentado. A perspectiva ficou errada, como um sonho, onde a casa muda de tamanho e você não consegue explicar. E aí veio o golpe psicológico que quebra gente grande. Ele começou a ouvir a própria voz. Vinha de algum lugar do prédio, lá na frente repetindo frases que ele tinha dito em dias comuns. Coisas bobas, uma mentira pequena, uma promessa que ele não cumpriu, uma mensagem que ele apagou, um pedido de desculpas que ele ensaiou e nunca fez.
A voz dele falava como se estivesse confessando para alguém. E entre uma frase e outra vinha uma risada baixa, como se alguém estivesse se divertindo com a coleção. Ele voltou correndo para a sala, trancou, encostou as costas na porta. E foi aí que percebeu a coisa mais humilhante e aterrorizante do mundo. A maçaneta do lado de fora se mexeu, bem devagar, como uma pessoa educada, testando se você realmente trancou. 1, 2, 3 vezes. Depois parou. Silêncio. Ele ficou ali, parado, ouvindo o próprio coração, esperando o impacto, a pancada, o arrebentar. Mas não veio. O que veio foi pior. A voz, dentro da cabeça dele, mudou de tom. Não era ameaça, era ternura. Como se uma coisa antiga estivesse falando com paciência. Eu não preciso entrar. Você já abriu por dentro. Ele sentiu o estômago afundar. Porque o terror psicológico de verdade não é quando você vê um monstro. É quando algo fala como se te conhecesse melhor do que você mesmo. Ele tentou ligar para o chefe. O celular chamou e chamou. Mas no lugar do toque veio um som que parecia tosse abafada, sempre igual, ritmada, próxima, como se alguém tossisse do outro lado da linha. Ele desligou. A tosse continuou no quarto, ali dentro, atrás dele. Ele virou tão rápido que quase caiu. Nada. Parede. Sombra. Só que agora tinha um detalhe novo. Uma marca no vidro da janela, como se alguém tivesse encostado a testa ali e deixado gordura da pele. E do outro lado, na escuridão, tinha o reflexo. Não era o reflexo dele. Era ele, mas com uma diferença mínima, suficiente para destruir a mente. O reflexo estava sorrindo, e ele não estava. O reflexo aproximou o rosto do vidro como se quisesse encostar. E ele, do lado de dentro, sentiu a própria boca puxar um pouco, involuntário, como se o sorriso estivesse tentando nascer sozinho. Ele colocou a mão na própria face para impedir. A pele estava gelada, a mão tremia, e aí o reflexo falou sem som, só mexendo os lábios, devagar, como alguém ensinando uma criança a ler. Você finge que é bom. Você só tem medo de ser visto. Na hora, a cabeça dele fez o que a cabeça faz quando encontra um abismo. Tentou escapar. Tentou racionalizar. Tentou virar piada. Tentou virar raiva. Só que o prédio não queria susto. Queria desgaste. Queria te moer. A luz apagou. Quando voltou, ele estava de pé no corredor. Ele não lembrava de ter saído. E isso é o pânico puro. Não é fantasma, é perda de continuidade. É você perceber que tem um buraco na sua realidade e alguém usou. Ele correu de volta para a sala, mas a sala não estava mais ali. A porta levava para um quarto com cama antiga, uma cama de hospital, lençol amarrotado, manchas secas no tecido. E na parede, muito fraco, quase apagado, tinha um tipo de escrita. Não era latim bonito de filme, era português mal rabiscado, como se alguém tivesse escrito com pressa e dor. Eu pedi para ir embora e eles disseram que eu ia melhorar. Ele engoliu seco, sentiu os olhos arderem. E aí veio o pior. Porque o terror psicológico extremo não te mostra demônio. Ele te faz duvidar do que você é. Ele ouviu passos, lentos, arrastados, parando na porta. E uma respiração. Só que a respiração era dele. A mesma cadência, o mesmo chiado no nariz, o mesmo suspiro. Do lado de fora, alguém respirava igual a ele. A maçaneta girou. A porta abriu. E entrou ele mesmo. Só que não entrou andando. Entrou com aquela postura de quem já ganhou. Cabeça levemente inclinada. Olhar firme. Um sorriso pequeno, quase simpático. O tipo de sorriso que um adulto dá quando sabe que você não tem saída. O outro ele olhou para a cama, depois para ele.
e falou com a voz dele, perfeita, mas mais calma. Eu vou ficar com a parte de você que você esconde. E você vai sair daqui bem comportado, dizendo que foi só cansaço. Ele tentou gritar, a garganta fechou, tentou correr. As pernas falharam, não por paralisia, mas por vergonha. Um tipo de vergonha antiga, como se toda a culpa acumulada tivesse virado peso físico. O outro, ele chegou perto e encostou 2 dedos no peito dele como se testasse a temperatura e sussurrou, agora você sabe, não tem santo aqui dentro, só tem espelho. A luz apagou de novo. Quando acendeu, ele estava do lado de fora, na grama, de joelhos, vomitando. Amanhecer. Passarinhos. Mundo normal. Celular funcionando. Tudo bem. Ele foi embora e contou para si mesmo a história mais confortável possível. Que foi pânico, que foi estresse, que foi imaginação, que foi noite mal dormida. Só que desde então tem uma coisa que acontece. Toda vez que ele está sozinho no escuro, antes de dormir, ele sente a boca puxar num sorriso que não é dele. E às vezes, bem baixinho, como se estivesse dentro do travesseiro, ele escuta a própria voz respirando do lado de fora do quarto, paciente, educada, esperando ele abrir de novo.